Amém. Nós vamos meditar, como o Juninho falou aqui na mensagem, na palavra de Deus. E certamente Deus tem algo para nos falar, certamente Deus tem algo para colocar dentro dos nossos corações. Então que em nome de Jesus, essa música que nós cantamos, seja agora a nossa prática de tomar, de beber da água da qual Deus tem nos entregado, tem nos dado, que é a sua própria palavra. E por isso, que em todo texto, em todo momento que nós subimos aqui para falar alguma coisa, nós nos baseamos na palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ler um texto bíblico e entender o que esse texto quer nos ensinar e o que ele vai falar a respeito do Evangelho. Pela manhã aqui nós tivemos um momento muito legal com várias crianças, aqui à frente. Nós tivemos a EBF e foi uma bênção. E nós entendemos quem é Jesus, e muitas crianças vieram à frente, fizeram orações de entrega, e foi um momento maravilhoso, muito legal. E agora, nessa tarde, nós vamos ministrar em um tema muito importante para os nossos dias, para os dias de hoje, que vai aparecer aí. A letra não está muito bem visível aí, mas está escrito: igreja não é um monumento, igreja é um movimento. E essa frase, esse ditado, essa afirmação, ela é algo que nós precisamos meditar nos nossos dias atuais, nos dias de hoje. E quem disse essa frase aqui, pelo menos da última vez que eu ouvi essa frase sendo falada, foi o pastor Gabriel. Ele pregou aqui há algumas semanas, ele é um missionário que tem uma base aqui em Campinas, e aí Deus chamou ele para ir lá para o sertão, e ele foi para poder fazer evangelismos lá também, ser missionário lá. E durante o culto que ele pregou aqui, ele disse exatamente essa frase: igreja não é um monumento, igreja é movimento. E aquilo ficou firmado no meu coração de tal forma, e que todas as passagens bíblicas que eu lia, eu lembrava dessa frase, e Deus foi então construindo um raciocínio, um pensamento que eu quero nessa tarde compartilhar com vocês. Quando eu ouvi essa frase do pastor Gabriel, eu estava lendo bem na passagem de 2 Samuel, onde o rei Davi está pensando em construir um templo para Deus, está pensando em construir uma casa para Deus. E tem tudo a ver com essa frase, e essa passagem tem tudo a ver com esse tema que nós queremos conversar aqui nessa tarde. Então, se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar aí, com a sua Bíblia, nós vamos ler 2 Samuel no capítulo de número 7. 2 Samuel, capítulo de número 7. Nós vamos ler alguns textos, Se você não tiver com a sua Bíblia, seu aplicativo, pode ficar tranquilo que vai aparecer aqui também para você ler e acompanhar. Segunda Samuel, capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Olha só o que vai dizer. Passa aí, por favor, Henrique, aqui não está funcionando. Isso. Pouco tempo depois, o rei estava à vontade em casa, porque o Eterno tinha dado a ele descanso de todos os seus inimigos. Certo dia, Davi disse ao profeta Natã: veja só, eu estou aqui no maior conforto, numa casa de cedro luxuosa, enquanto a arca de Deus continua numa simples tenda. Natã disse ao rei: faça o que estiver em seu coração, o Eterno está com você. Mas naquela noite, o Eterno disse a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, é isto que o Eterno diz sobre essa questão: você quer construir uma arca para eu morar? Uma casa para eu morar, perdão? Porque até hoje nunca morei numa casa. Desde que trouxe os filhos de Israel da terra do Egito, durante todo esse tempo, permaneci numa tenda. Em todas as minhas jornadas com Israel, nunca exigi dos líderes que designei para pastorear Israel a construção de uma casa de cedro para mim. Até aqui. Então, olha só, Davi, ele era o rei de Israel, que é a nação que serve a Deus, prometida pelo próprio Deus, para que ele cuidaria dessa nação em todo tempo e em todo momento. E o que acontece? Davi estava então ali na sua casa, num lugar confortável,
em um lugar luxuoso, né? E de repente ele se lembrou que a arca de Deus, que era simbolizada, né, por uma arca, como se fosse um baú, estava em outro lugar, estava numa casa. Então, de repente, ele se viu numa situação onde ele estava em um lugar confortável, mas a habitação de Deus, que era aquela arca, não estava em um lugar confortável, mas sim numa casa como qualquer outra. E aí o que ele pensou? Isso é injusto, está errado, eu preciso construir um lugar luxuoso, eu preciso construir um lugar onde a presença de Deus vai habitar nesse lugar. E precisa ser um lugar então de cedro, que era ali uma madeira muito refinada, que fazer com que o lugar, o ambiente onde aquela arca ficasse, a presença de Deus, fosse digno do próprio Deus. Então esse era o pensamento de Davi com essa ideia. Ele queria fazer isso, mas logo que ele pensou sobre isso, ele foi procurar um homem que era chamado Natã, que era um profeta, um homem de Deus que falava com Deus. E Deus então, através de Natã, vai falar para Davi: Davi, para que você quer construir um lugar para eu habitar? Por acaso eu pedi para algum líder fazer isso algum dia? Eu nunca pedi, Davi, para que ninguém construísse um lugar para eu habitar. Eu sempre habitei em tendas, em simples tendas. Ou seja, Deus estava falando para Davi: Davi, não é hora de construir uma igreja para mim, não é hora de construir um templo para mim, não é hora de construir algo material para que eu possa habitar, porque eu não estou preocupado com isso nesse momento, Davi. Essa foi a resposta que Deus deu para Davi nesse tempo. Mas sabe, Deus, ele continuou falando com Davi, e ele fez uma promessa para Davi. Ele disse: olha, não é agora, Davi, que você vai construir esse templo, alguém vai fazer isso, mas não vai ser você. E aí na continuação do texto, em 2 Samuel, ainda no capítulo 7, só que agora, lá no versículo de número 11, nós vamos ver o que é que Deus falou para Davi. Olha só, 2 Samuel, passa aí Henrique, por favor, de novo. A partir do versículo 11, vai dizer assim: o Eterno tem ainda esta mensagem: eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você for sepultado com os seus antepassados, levantarei um descendente seu próprio sangue e carne, que será o seu sucessor, e darei estabilidade ao governo dele. Ele edificará uma casa em minha homenagem, e eu preservarei o reinado dele. Serei o seu pai, e ele será como um filho para mim. Se ele cometer algum erro, tratarei de discipliná-lo, como de costume, no caso de fracassos e tropeços da vida dos mortais. Mas nunca renunciarei ao meu amor por ele, como fiz com Saul. Antes de você, sua família e seu reino serão sempre estáveis. Eu mesmo estou cuidando disso. Seu trono sempre estará lá, firme como uma rocha. Essa foi a promessa de Deus para Davi. Davi, não é você quem vai construir um templo, não é você quem vai edificar uma casa em minha homenagem, mas o seu descendente é quem vai fazer isso. Sabe, passado alguns anos, Davi realmente ficou muito velho, e ele teve um filho chamado Salomão. E Salomão foi o homem ou o rei que construiu um templo em homenagem a Deus. E ele fez lá o famoso Templo de Salomão, que existe até hoje, lá em Israel. E você pode ir lá, tem muitas pessoas que vão lá para poder conhecer, tem muitos lugares, muitas igrejas que pegam exatamente as medidas das quais o Templo de Salomão foi feita para formarem outras igrejas, acreditando que ali também a presença de Deus vai ser habitada. E é claro, Deus cumpriu isso através de Salomão. Salomão realmente construiu uma casa em homenagem a Deus. E por muitos anos, aquele lugar foi habitado pela presença de Deus. Se você ler em 2 Reis, lá para o capítulo 8, 7, você vai ver que a Bíblia diz que uma nuvem escura estava sobre aquele lugar e ali habitava a presença de Deus. Então, por alguns anos, a presença de Deus ficou ali, naquele lugar físico, habitando sobre o templo que Salomão construiu. Mas sabe, eu acredito muito
que essa palavra de Deus para Davi, essa promessa que Deus fez para Davi, não tinha a ver somente com Salomão, mas ele estava falando de um outro descendente de Davi. Ele estava falando de uma outra pessoa, do mesmo sangue de Davi, que construiria uma casa que seria de fato, para sempre, a morada de Deus aqui na terra. E sabe, quem é essa pessoa, esse descendente do qual Davi seria seu antepassado? Quem é o sucessor de Davi que realmente fundou um reino aqui na terra e organizou para sempre um trono que será eterno? O próprio Jesus. Jesus é o descendente de Davi. Jesus é aquele que veio estabelecer o reino dos céus na terra, de forma real e eterna. E o trono dele é aquele que dura para todo sempre. Sabe, aqui então nós vemos uma dupla profecia sobre o que Deus poderia fazer. Ele cumpriu a sua promessa e fez com que Salomão construísse um templo de tijolos, um templo de cedro, um templo físico para as pessoas daquela época. Mas em Jesus, de fato, esse reino foi consolidado. Mas em Jesus, de fato, o reinado ficou estável e eterno. E só para lembrar, Jesus, ele é descendente de Davi, na sua genealogia, lá em Mateus, no capítulo de número 1, se você começar a ler, você vai ver que Abraão gerou Jacó, que gerou Isaac, que gerou todas as tribos de Israel, que gerou isso, gerou aquilo, e gerou Davi, e depois vai falar que da linhagem de Davi veio Jesus. Jesus era da linhagem de Davi. Então Deus cumpriu em Jesus a sua promessa de fundar um reino eterno e estável aqui na terra. Então, olha só, a presença de Deus, ela não deve ser limitada em um espaço físico, mas Jesus, ele fundou a igreja da qual o Espírito Santo vai habitar em nós, que é o próprio Deus agindo aqui na terra. Por isso, igreja não é um monumento, igreja é movimento. E eu vou explicar como que isso acontece. Talvez você ficou pensando aí, mas como é que Jesus então fundou a igreja? O que ele fez? Como é que Deus habita em nós através do Espírito Santo? Tudo isso a Bíblia vai nos ensinar e ela vai nos explicar. Lá em João, no capítulo de número 2, vai ter uma passagem onde Jesus estava ali, no próprio templo onde Salomão construiu. Olha só, pode passar aí, Henrique, por favor. Aqui vai dizer que Jesus, ele chegou ao templo, né? E antes dessa passagem aí, antes desse texto, vai dizer que tinham muitos mercadores, muitas pessoas vendendo coisas ali dentro do templo de Deus. E então Jesus ficou irado. Jesus chegou, pegou um chicote, estralou o chicote neles, tal. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões, seus bandidos. E começou ali a virar todas as mesas daqueles que vendiam cordeiros, vendiam animais, para poder as pessoas sacrificarem esses animais, para receberem o perdão de Deus. E Jesus então irou-se demais com aquilo que ele estava vendo. E então, claramente, os religiosos da época, os fariseus, não gostaram nada disso. E olha só o que é que vai acontecer aí nesse texto. Eles ficaram indignados. Está falando de quem aqui, né? Está falando dos judeus. Porque está dizendo, ó, os judeus estavam incomodados e perguntaram: com que autoridade você faz isso? Com que autoridade que Jesus estralava o chicote e virava as mesas? E eles disseram, e Jesus respondeu, melhor dizendo: derrubem esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles ficaram indignados. Foram necessários 46 anos para edificar o templo, e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração, então juntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito.
Olha só, pensa isso aqui comigo agora. Jesus estava lá no Templo de Salomão, na igreja, no prédio, né? Como se ele estivesse aqui na frente. E aí tinham muitas pessoas vendendo coisas, usando o lugar onde era a presença de Deus para benefício próprio, para poder ganhar dinheiro, para poder extorquir, para poder fazer com que as pessoas que fossem àquele lugar deixassem o seu dinheiro ali para aqueles mercadores que estavam somente preocupados com as suas finanças, com o seu dinheiro. E aí ele chega naquele lugar e vê essa cena e fala: isso está errado, isso não pode acontecer nesse lugar. E ele começa a irar-se, e ele começa então a virar todas as mesas, a expulsar todas aquelas pessoas que vendiam coisas, e todos foram embora. E aí a igreja, as pessoas que estavam naquele lugar começaram a se questionar, falando: mas por que você está fazendo isso? Ou seja, eles já estavam acostumados com aquela cultura. Para eles aquilo já era normal, era comum, as pessoas venderem coisas ali na frente do templo. E aí eles perguntam: com que autoridade você faz isso? Quem é que te mandou fazer isso? E aí Jesus então diz: destrua esse templo e eu o reconstruirei de novo em 3 dias. E claro que os fariseus não entenderam nada. Os religiosos ficaram se perguntando: como é que você vai construir em 3 dias algo que demorou 46 anos para ser construído? Esse Jesus está maluco, do que é que ele está falando? Então, Jesus, né, na sua maior comodidade ali, na sua santa unção, continuou na sua, ficou tranquilo, ele não precisou responder aquilo. Mas os discípulos que estavam com Jesus naquele momento, lembraram da sua palavra. Quando Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Depois de 3 dias. Então, o que essa passagem está nos revelando? Ela nos revela algo muito importante sobre a Bíblia e sobre o Evangelho. Ela está revelando que até Jesus, a presença de Deus era limitada a um espaço físico, a um local, a um lugar, onde as pessoas precisavam ir para encontrar esse Deus, para se relacionar com Ele. Mas quando veio Jesus, Ele destruiu o templo e toda a cultura de alguém ir a um local para poder se encontrar com Deus. Ele acabou com isso. E sabe, quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer isso nos Evangelhos, vai dizer que o véu foi rasgado. O véu é onde separava ali a presença de Deus, né, a habitação de Deus, dos meros mortais. E ninguém poderia passar por aquele véu, a não ser o sacerdote, o líder espiritual. Mas quando Jesus morre, aquele véu é rasgado. Não é que ele foi retirado, não é que ele foi removido. Ele foi rasgado de forma sobrenatural, para deixar claro que tudo isso acabou. Que essa história de ter que ir a algum lugar para poder ouvir a Deus não existe mais. Jesus estava agora sim construindo a sua igreja através da sua morte e ressurreição no seu corpo. Então, quando ele ressuscita, agora sim, ele é o primeiro, o primogênito, a Bíblia diz, de todas as Escrituras. Ele é o primogênito de todas as coisas, porque ele ressuscita e através da sua ressurreição, ele nos dá a oportunidade de também ressuscitarmos e de também termos o nosso corpo assim como o dele e sermos um com ele. Então, a igreja, ela de fato foi fundada na morte de Jesus e na sua ressurreição. Foi ali que de fato nós entendemos isso. E Jesus, ele veio edificar essa igreja em nós, em mim, em você, em alguém que entregou a sua vida para ele. Então a presença de Deus agora ela não está mais limitada a um local específico, mas ela pode habitar em nós, dentro de nós. E como que isso acontece? Lá em João, no capítulo 14, do versículo 23, Jesus está falando com seus discípulos. E olha só o que ele vai dizer. Pode passar, Henrique, por favor. Isso. Porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra com o maior cuidado, e o meu Pai o amará, e nós viveremos nele. Olha só, Jesus está dizendo, se alguém guardar a minha palavra, se alguém crer naquilo que eu fiz, nós viveremos nele. O próprio Deus, o próprio Jesus está dizendo isso. E ele vai continuar esse texto, né?
E lá, ainda em João capítulo 14, do versículo 25 a 26, que vai aparecer aí, vai aparecer ele falando sobre o Espírito Santo. E olha só o que Jesus disse: digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-lo de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. É meu presente de despedida para vocês. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Ele estava falando com seus discípulos, dizendo que aqueles que crescem nele, guardassem a sua palavra, iriam se tornar a habitação de Deus. Mas como? Como é que alguém pode se tornar a habitação de Deus? Através do Espírito Santo que Jesus enviou, que é o próprio Deus. Conseguem entender isso? Conseguem entender o que Deus está fazendo aqui através de Jesus? Para ficar algo mais prático, né, para nós entendermos, imagina que nós estamos aqui nesse lugar, e esse lugar é limitadíssimo, ele tem algumas cadeiras, mas ele não cabe, por exemplo, todo o bairro do Bom Retiro, não tem como. Então imagina que se a presença de Deus estivesse apenas sobre esse lugar, quantas pessoas de fato poderiam estar na presença de Deus? Nós poderíamos contar as pessoas que estariam na presença de Deus. Por quê? Porque um local, ele limita a presença de Deus. Um lugar físico limita a atuação de Deus no reino. Por isso que ele envia Jesus. E agora o reino, ele não está mais ligado a um local específico onde pessoas se reúnem. Mas ele está ligado a corações que abriram-se para que a palavra de Deus estivesse em nós, para que o Espírito Santo habitasse em nós, para que essa pessoa não viesse até a igreja e contemplasse a presença de Deus, mas quando ela fosse, em qualquer lugar que ela estivesse, ela fosse a própria presença de Deus andando por aí, em todo lugar, em todo tempo, mostrando ao mundo o que é o Evangelho e quem é Cristo Jesus. Amém? Dá para a gente poder entender isso? Então, foi isso que Jesus fez, ele quebrou o limite, ele está dizendo, olha, não precisa mais ficar preocupado em se localizar a presença de Deus em um local, você não precisa ir até esse local, a presença de Deus está em você, a presença de Deus está em nós. Por isso que igreja não é um monumento, mas sim um movimento. Sabe, tudo que é prédio, tudo que é local, dá a impressão de ser algo fixo, né? Dá a impressão de ser algo imóvel, porque realmente é imóvel. Não tem como a gente colocar pernas nesse templo aqui e sair por aí chamando as pessoas. Não, elas têm que vir até aqui. Mas se você que é a igreja e tem pernas, você pode sair por aí e mostrar o reino de Deus para todas as pessoas. É por isso que Jesus entregou o Espírito Santo a nós, para que o reino dele fosse um reino de movimento e não um reino de monumento, um local onde a gente reúne simplesmente para poder ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Então, igreja não é um local, mas é um corpo habitado por Deus. Essa é a igreja que nós falamos, essa é a igreja que nós precisamos viver. Sabe, parece que com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa mentalidade de Davi, ela começa a voltar nos nossos corações e nas nossas mentes, e a gente cada vez mais quer construir coisas para Deus, a gente quer construir um templo ainda maior para Deus, a gente quer melhorar toda a estrutura da igreja, a gente quer fazer coisas que vão melhorar o ambiente, que vão fazer muitas melhorias físicas aqui, mas Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado se a igreja tem ar-condicionado, se não tem, se é grande, se é pequeno. Ele está preocupado com quantos corações que estão aqui dentro, que estão sendo de fato preenchidos pela presença de Deus. Com quantos corações estão quebrantados na presença de Deus. Com quantas pernas estão saindo pelas portas, estão continuando a anunciar a presença de Deus. Sabe, parece que nós temos a ideia de frequentar cultos simplesmente para poder absorver aquilo que as pessoas podem nos dar.
As igrejas têm se tornado grandes fast foods, restaurantes, onde você escolhe qual é a sua comida melhor. Você fala, eu quero ir nesse aqui, porque ali o louvor é muito bom. Eu vou naquela porque o pastor é mais engraçadinho, ele fala umas piadas. Eu vou ali porque ali eu gosto demais do momento de oração, eu vou lá na frente. E a gente está escolhendo um cardápio espiritual e achando que isso é a igreja. Não, não é essa a essência da igreja. E aí, por causa disso, nós temos a mentalidade de cada vez mais atrair pessoas com a estrutura, e a gente quer que os templos fiquem cheios. Isso está acontecendo, cada vez mais os templos estão ficando cheios, mas os templos estão cheios de pessoas com os corações vazios, porque ninguém ali está preocupado com o que a palavra de Deus está dizendo, e como que ele vai aplicar essa palavra no seu dia a dia, quando sair da porta para fora. Então, nós precisamos pegar essa essência do que é o reino de Deus, e entender que ele é muito mais do que um local, ele é muito mais do que uma reunião, ele é muito mais do que um ajuntamento, mas ele é o próprio Cristo vivendo em nós, e transmitindo a sua glória para o mundo, todos os dias, e não apenas uma vez por semana aqui no templo, ou uma vez por semana nas casas, ou qualquer outro lugar que a gente se reúne. Para nós irmos chegando para o final, lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar a respeito disso, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Obrigado. Olha só, vai passar aí para você ver, 1 Coríntios 6, capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, vai dizer o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Olha só o que é que Deus está dizendo aqui através de Paulo. Ele está dizendo, por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, é a casa de Deus aqui na terra? Ou seja, Deus não está nas nossas reuniões, Ele está dentro dos nossos corações, é aqui que Ele habita, é dentro de nós. E Ele está dizendo, então, glorifiquem a Deus. Como é que nós glorificamos a Deus como igreja? Não é frequentando um ambiente onde todos os outros crentes também estão, porque aí o coro das vozes vai ser maior e aí Deus vai ouvir lá do céu. Não, nós glorificamos a Deus com o nosso corpo, nós glorificamos a Deus no dia a dia, em todo o tempo. Sabe, as reuniões de adoração como essa que nós fazemos, elas têm a sua importância, é claro. É muito bom que nós nos reunamos para poder vir aqui e adorarmos a Deus juntos, termos participação na vida uns dos outros, estarmos unidos, termos o mesmo objetivo. Isso é importante para a igreja, mas não é tudo, não é o suficiente. Não adianta a gente só reunir e adorar, sair daqui e os nossos corações serem vazios da presença dEle. Pelo contrário, nós viemos até esse lugar, preenchemos os nossos corações com a palavra de Deus, com instruções, com capacitação, e saímos desse lugar prontos para repartir o que nós recebemos com outras pessoas. Não precisa virar uma chave na nossa cabeça, né? E a gente chegar aqui e falar, domingo é o dia de adorar a Deus, segunda é o dia de trabalhar, e já mudou, as coisas já são diferentes. Não, as coisas continuam, o reino dos céus continua a ser atuado através das nossas vidas, através de mim, através de vocês. Sabe, isso tudo que eu estou falando eu já vivi por muito tempo achando que eu precisava fazer coisas para poder agradar a Deus, que eu precisava frequentar locais para poder agradar a Deus. E eu lembro quando eu me converti, logo no início, né, com 17 anos, e a igreja tem muitos lugares para você se voluntariar, né? Então você pode se voluntariar para várias áreas. E eu queria me voluntariar para qualquer coisa que tivesse na igreja. Então, precisa de alguém lá no multimídia, eu vou lá ajudar. Precisa de alguém para ficar na recepção, eu vou. Precisa de alguém para isso, eu queria fazer tudo, todas as coisas. Porque eu achava que o local
era onde nós de fato adoraríamos a Deus. Então eu queria estar aqui o maior tempo possível, mas não era isso que faria com que Deus fosse glorificado através de mim. Não é o trabalho aqui que vai fazer com que Deus seja glorificado. Isso faz parte da glorificação, mas não é tudo. Mas não é tudo. Então, com o passar do tempo, eu fui vendo que eu fazia muitas coisas na igreja. Eu já tinha me tornado um líder de célula, um supervisor de célula, mas não tinha levado uma pessoa apenas ao batismo. Vocês entendem a discrepância disso? Olha só, então alguém que está na igreja, que está liderando célula, supervisor na célula, fala toda hora, a gente precisa ganhar pessoas para Jesus. Eu mesmo não tinha levado uma pessoa, ninguém para o batismo. E quando eu comecei a entender sobre o que era a igreja, o que era o reino, o que Deus esperava de mim, aquilo queimava o meu coração. E aquilo então foi me consumindo, eu fui pensando, Deus, eu não estou glorificando o Senhor coisa nenhuma. Eu só estou trabalhando, achando que isso vai te glorificar, mas eu não estou trazendo ninguém para o Senhor. Eu não estou cumprindo aquilo que o Senhor me pede para fazer. Então eu tomei uma decisão e falei com Deus, e falei, olha, eu vou ficar com os meus cabelos compridos, ele vai crescer o quanto for, até eu batizar alguém. Então eu fiquei com um cabelão, não sei quantos lembram aí, alguns vão lembrar, e eu fiquei com um cabelo comprido. Por quê? Porque eu queria lembrar que eu não estava cumprindo aquilo que Jesus queria que eu fizesse. Eu queria ter um sinal, algo visível, que eu olhasse todo dia no espelho e falasse assim, eu não estou cumprindo o que Jesus pediu. Então, somente quando a primeira pessoa foi batizada, que eu consegui cortar esse cabelo. Somente quando eu ganhei, consolidei uma pessoa, de fato, eu cortei os meus cabelos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você está aqui e está vivendo todas essas coisas. Talvez você está atarefadíssimo com muitas coisas na igreja. Você está correndo aí em vários ministérios, em várias coisas, fazendo isso, fazendo aquilo, mas está esquecendo do essencial. Está esquecendo do movimento que Deus pede para que a gente faça, que não é aqui nesse local, mas é lá na sua casa, mas é lá onde você trabalha, onde você estuda, é lá fora. Igreja literalmente significa chamados para fora. Você acredita nisso? Olha só, que contradição, não? Igreja literalmente significa chamados para fora. E cada vez mais a igreja está se tornando um clube, um lugar fechado, um lugar restrito para algumas pessoas apenas. Então, nós precisamos resgatar a essência da igreja. Igreja significa saída, igreja significa falar de Jesus em todo tempo, em todo momento e em qualquer lugar. Isso é igreja. E eu contei esse testemunho meu, e não só eu. A Thaís, quando nós nos conhecemos, nós nos casamos, e ela sempre esteve aqui na igreja também, e eu pedi para contar o testemunho dela, ela falou que eu podia falar um pouco. Então, nós nos conhecemos aqui, ela desde pequenininha já frequentava aqui a MF, a EBF, os cultos infantis, então o evangelho sempre fez parte da vida dela, e ela foi crescendo, mas ela acabou se acostumando com as estruturas da igreja, ela acabou se acostumando com tudo aquilo que ela via, tudo aquilo que as pessoas falavam para ela, e ela convenceu a si mesma que era a obrigação dela fazer parte das coisas da igreja, mas como eu disse, um templo cheio de corações vazios. O coração dela estava longe de Deus. Não significa estar sentado numa cadeira todos os domingos, numa igreja. Isso não significa que você tem conexão com Deus. E quando nós nos casamos, a gente começou a entender essa jornada junto, do Evangelho, tentar entender o que é que Deus queria que nós fizéssemos, o que é que Deus queria que a gente aplicasse nas nossas vidas, no dia a dia. E aí a gente estava tendo uma programação aqui na igreja que chamava 24 horas de adoração. E aí a ideia era que cada célula ficasse 1 hora em adoração aqui, até completar 24 horas, para poder a gente passar 24 horas de adoração na igreja. E eu lembro que eu estava nesse fogo todo, como eu falei, queria fazer tudo na igreja. Eu falei para ela, olha, eu vou querer ficar as 24 horas na igreja, eu vou querer fazer isso. E ela falou, tá bom, eu tenho que ficar também? Eu falei, você não precisa, mas se quiser. E aí ela quis ficar também, porque a cabeça, a mentalidade nossa já estava nisso, de falar, olha, eu tenho que fazer, é a minha obrigação.
não tinha a intenção de adorar ou glorificar a Deus, mas de cumprir com uma obrigação. Então, a gente ficou aqui, né, por muito tempo, mais de 19 horas, sei lá quantas horas, e em determinado momento ia ter o culto aqui, e aí a gente simplesmente falou, vamos para casa rapidinho, a gente toma banho e já volta para não perder o culto. E aí a gente foi e voltou, e nesse trajeto que a gente estava voltando para a igreja, Deus começou a falar com ela. E Deus começou a falar, por que você está indo lá? Por que você está vindo à igreja? E ela começou a conflitar com Deus e pensando, estou fazendo isso porque é minha obrigação, sou líder de célula, sou supervisora, tenho que dar o exemplo, tenho que estar lá no culto. E aí aquilo começou a brigar com ela e a gente começou a conversar sobre isso. E ela falou, olha, eu não sei, mas será que eu devo ir mesmo? Eu estou indo somente por obrigação. E a gente começou a conversar e decidimos juntos que era melhor a gente voltar para casa. Não era bom a gente vir, porque a gente estava vindo para cumprir uma obrigação. E isso não é o reino. E aí a gente chegou em casa e começou a conversar sobre isso. Sobre fazer as coisas por obrigação. Achar que nós estamos sendo cobrados, que nós estamos sendo vigiados por Deus. Ele vai nos castigar se a gente não estiver lá no culto tal dia. E Deus não está nem aí com isso, Ele nem está pensando nisso. E a gente começou a conversar e na época eu estava lendo um livro que chama Jesus É um livro muito legal, depois se você quiser, pode procurar. Eu emprestei para alguém, eu não sei nem com quem está, então infelizmente não vou poder te emprestar. Mas é um livro muito bom. E esse livro fala exatamente sobre esse assunto. Que Jesus é muito mais do que uma religião, é muito mais do que um templo, é muito mais do que um local. Jesus é uma pessoa que veio a essa terra para dar oportunidade para que outras pessoas recebam a Deus e que Deus more dentro dos nossos corações. E naquele dia, nós conversamos sobre isso. E aquele dia, de verdade, aí sim, a Thaís decidiu que Deus agora podia habitar dentro do coração dela. Naquele dia ela tomou essa decisão. Naquele dia ela de fato se converteu a Deus. E de fato ela entregou o coração dela a Deus. Depois de 20 anos, frequentando a igreja, participando de tudo, mas agora sim, Deus encontrou um coração aberto para Ele fazer morada. Então, depois daquele dia, agora a Thaís sim, estava sendo transformada, estava sendo uma pessoa mais parecida com Jesus, mais sedenta por Jesus, por aquilo que Ele queria fazer através dela. Então, nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Por que eu vou à igreja? Por que eu frequento as reuniões onde eu estou? Por que eu estou aqui agora, sentado nesse lugar? É para cumprir uma obrigação? É porque o meu líder de célula falou que eu tenho que vir, o meu pastor, o meu supervisor? Ou é porque eu quero concentrar o meu coração com o coração de Deus, entendendo aquilo que Deus quer falar comigo? Sabe, como eu disse, não está errado nós participarmos de reuniões, nós estarmos aqui, mas a intenção do nosso coração precisa ser verificada. A intenção do nosso coração precisa ser analisada. A gente precisa pensar, por que eu frequento onde eu frequento? Por que eu estou aqui? E mais uma vez, igreja não é um monumento, é um movimento. Existem muitas pessoas, a Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo, não são as pessoas que dizem, a Bíblia diz isso. Que vão existir muitas pessoas que naqueles dias, ou seja, no fim dos tempos, quando tudo se acabar, vão chegar diante do próprio Deus, e ali vão falar, Deus, em seu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, em teu nome nós nos reunimos, em teu nome nós te adoramos, em teu nome nós fizemos voluntariado na igreja, em teu nome nós demos o dízimo, em teu nome nós fizemos qualquer coisa, e Deus vai dizer, afaste-se de mim, eu não te conheço. A Bíblia está falando isso. Não sou eu que estou dizendo. Então, tudo que nós fazemos aqui pode ser mera superficialidade. Pode ser simplesmente algo que alguém nos convenceu a fazer. Pode ser algo que você quer fazer para poder mostrar para alguém que você está fazendo. Então, tem vários motivos aí, você pode escolher qual pode ser o seu ou não. Mas a gente precisa julgar a intenção do nosso coração e pensar, eu estou conhecendo de fato quem Deus é. Eu sou conhecido para Ele. E como é que nós fazemos isso? Essa é a pergunta, né, que a gente precisa responder agora. Como é que eu sei a intenção do meu coração? Como é que eu sei se o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em mim? Ou como é que eu
deixo que o Espírito Santo habite em mim? Essa é a pergunta que nós devemos responder, e é claro que isso tem uma resposta. É claro que nós precisamos falar a respeito disso, e existe sim uma forma que você pode fazer para que Deus habite em você. E volto a dizer, não fique preocupado se você está aqui falando, nossa, será que essa palavra ela é para mim? Eu estou há tantos anos na igreja e agora só que eu vou entender o Evangelho. Glória a Deus por isso, é melhor entender agora do que entender lá no céu, na frente de Jesus e Ele te rejeitar. Como eu disse, eu fiquei por muito tempo achando que servir a Deus era obrigação. A Thaís também ficou por muito tempo. Então isso não é novidade, não é algo novo. Muitas pessoas vivem isso e podem testemunhar a respeito disso. Mas o que nós podemos fazer agora é simplesmente mudar a rota, é simplesmente assumir, falar, eu fui um religioso, eu fui alguém que serviu a Deus por obrigação, mas agora eu quero servi-lo por gratidão, agora eu quero servi-lo porque eu o amo de verdade, eu quero conhecê-lo cada vez mais. E o último texto que nós vamos ler, está lá em Lucas, no capítulo de número 11, onde Jesus vai nos ensinar a como receber o Espírito Santo. Olha só o que ele diz aos seus discípulos: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele te pedir um peixe? Ou se um filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo aos que pedirem. Olha só o que Deus está dizendo aqui, o que Jesus está ensinando. Você quer de fato ter Deus dentro do seu coração? Você quer receber o Espírito Santo? Então pede, então peça. Mas esse pedir aqui não é um pedir superficial, não é um pedir, eu quero Deus, pode vir. Não, é um pedir de insistência. Olha só, batam e a porta será aberta, procurem e acharão. É um pedido de insistência, é alguém que está buscando. Sabe, é muito bom que você ore, peça para que o Espírito te preencha, que venha sobre você, mas tem que procurar agora como é viver com o Espírito Santo dentro de você. Então não basta apenas nós pedirmos, nós temos que implorar: Espírito Santo, mora em mim, faz morrer a minha carne, faz morrer a minha religiosidade, para que de fato eu entenda quem é o Senhor. Então nós vamos fazer essa oração aqui nesse momento, nós vamos fazer isso. E antes nós vamos ouvir uma música que vai falar a respeito disso, que vai dizer que nós quisemos construir um templo. É uma música que fala exatamente esse texto onde nós acabamos de ler. Que alguém quis construir um templo e não admitia que Deus morava ou morasse numa simples tenda. Não admitia que Deus queria, o que Deus queria era simplesmente nós. E sabe, reflita na letra dessa música, coloque a sua vida nela e pense em você mesmo: essa é a minha história, é isso que Deus quer falar comigo. Como eu disse, igreja não é um monumento, igreja é um movimento. Então, muito mais do que construir coisas para Deus, Ele deseja construir o seu reino em nós. Então ouça essa letra, reflita naquilo que ela fala e deixe com que o Espírito Santo de Deus faça morada em você. Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Se você quiser, pode fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Amei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. Que o que você amava naquela velha tenda era eu.
onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar, só você e eu. Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. Que o que você amava naquela velha tenda era eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar, só você e eu. Eu quero voltar ao lugar do nosso romance. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que você me queira com tanto carinho, Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou reino e sacerdote, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou reino e sacerdote, sou teu. Sou teu. Eu sou teu, você é meu. Eu sou teu, você é meu. Eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e fui eu quem te gerei, ó Deus. Então dá-me as nações por herança.
Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, porque sabemos que o Senhor veio fundar a verdadeira igreja que somos nós. O Senhor veio, ó Deus, organizar o seu reinado aqui na terra. O Senhor veio instituir, ó Deus, o seu corpo através de nós. E nós cremos, ó Pai, que todo aquele que guarda a sua palavra se torna o teu filho e recebe o Espírito Santo morando dentro dos próprios corações. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor habita em nós através do Espírito Santo. E pedimos, ó Deus, nos faça lembrar disso todos os dias. Que ao sairmos daqui possamos entender, ó Deus, que o Espírito Santo habita em nós e está em nós agora. Ó Deus, que o Senhor derrame do seu Espírito sobre aqueles que pedirem, sobre aqueles que pediram aqui nessa tarde, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor confirme a sua paternidade em nós, que o Senhor confie a nossa identidade de filho, ó Deus do Senhor, que nós possamos saber que somos o seu reino, que somos o seu corpo, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Faz com que os nossos corpos, ó Deus, o teu templo, glorifique ao Senhor em todo momento, ó Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Creia que Deus deseja morar em você. Se você quiser conversar, entender mais sobre esse assunto, eu vou ficar muito feliz em poder conversar com você, explicar melhor, passar alguns textos, algumas coisas, para que você aprofunde nesse assunto tão importante para nós. Então lembre-se, igreja não é um monumento, igreja é movimento. Tem um texto, né, que nós lemos muito aqui na igreja, que é o texto de Mateus 28, 19 e 20, que vai dizer, né, portanto vão, façam discípulos de todas as nações nos céus, de todas as nações da terra, e batizem-os em nome de Jesus, para que o reino, né, ensine essas pessoas a guardarem todas as coisas. Esse texto ele deixa muito claro, portanto, vão e façam discípulos. Igreja não tem a ver com um local fixo ou físico, mas tem a ver com pessoas indo, com pessoas caminhando, saindo, para poderem pregar as boas novas do Evangelho. Amém? Então nós vamos orar nesse momento para encerrarmos o nosso culto, né? Tem um pedido de oração que é sobre a Letícia. A Letícia é uma moça aqui da igreja, filha do seu Júlio Paiva, da Solange, irmã da Júlia, e ela teve algumas complicações de saúde em algumas semanas atrás. Ela já tinha alguns problemas de saúde há algum tempo, e desde a sua infância, né, desde que ela era uma bebezinha, ela tem paralisia, então sempre viveu numa cadeira de rodas, e a igreja sempre orou, sempre esteve com eles, e ela precisou fazer uma cirurgia, e essa cirurgia iria corrigir ali a coluna dela, para que ela pudesse respirar melhor, mas a cirurgia teve algumas complicações, ela não ficou bem, e então os médicos deram 24 horas de vida para ela, isso já há alguns dias atrás, e a igreja orou, pessoas oraram por ela melhorou, os médicos deram mais 72 horas, e ela continua na UTI, continua em um estado muito grave, e por isso a gente precisa continuar orando por ela, e acabou de chegar um bilhete, né, que houve uma piora no quadro dela, então a igreja precisa muito interceder pela Letícia, pelo seu Júlio Paiva, pela Solange, pela Júlia, para que Deus conforte essa família, seja com eles, para que a mão de Deus esteja estendida sobre ela. E nós também precisamos orar pela vida do Zé Carlos da Célia, né? Esposo da Célia, ele perdeu a mãe nessa semana agora. Então nós precisamos orar para que Deus conforte o coração dele, conforte o coração de toda a família. Então orem por isso, para que Deus seja com essa família também, amém? Se você está nos visitando, nós queremos entregar uma lembrancinha para você, por isso vá aqui, ó, com os nossos amigos aqui, que eles vão te entregar uma lembrancinha, logo depois da oração você pode vir aqui até eles, que eles vão te levar ali para uma salinha e você vai poder receber uma lembrancinha da igreja, amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos o nosso culto. Durante a semana temos células, e na célula a gente vai falar sobre esse assunto, né, sobre esse tema.
Então participe de uma célula para você se aprofundar mais naquilo que Deus quer dizer, naquilo que Deus quer te ensinar. Eu acredito demais que Deus usa essas reuniões, que nós participamos, tanto aqui no culto, como lá nas células, para poder nos capacitar, nos preparar para sermos evangelizadores melhores, para sermos pessoas melhores, para podermos falar de forma mais clara a respeito do Evangelho. Então participe para você ser capacitado também e entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor faz morada nos nossos corações, o Senhor habita em nós, e nos ajude, ó Deus, a cada dia a entender melhor sobre o que é ser igreja e como viver igreja nesse século, nesse tempo, na nossa geração, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que está aqui nessa tarde, que o Senhor seja com eles, que o Senhor nos lembre dessa verdade a cada dia, ó Deus. Pedimos, ó Pai, pela saúde da Letícia, que não está bem, que o Senhor seja com ela, com a família do seu Júlio, a Solange, a Júlia, que o Senhor conforte, ó Deus, o coração deles, que a sua igreja, que somos nós, ó Deus, possamos ser esses consoladores, esses amigos que vão abraçá-los, que vão estar com eles, intercedendo pela vida dela, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos pela vida também, ó Deus, do Zé Carlos, de toda a família, que perderam, ó Deus, a mãe, que o Senhor seja com eles, conforte o coração deles agora, ó Deus, em nome de Jesus, que eles se sintam abraçados pelo Espírito Santo e pela sua igreja, pelo seu corpo, ó Deus. Abençoe todos aqueles que precisam de alguma cura, que precisam, ó Deus, de conforto, de consolo, que o Senhor agora haja, ó Deus, nesses corações, para que a sua verdade seja revelada, o seu amor, ó Deus, genuíno, seja contemplado por essas pessoas, ó Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Fala conosco, continua a nos ensinar, ó Deus, é isso que nós pedimos, nos dá uma semana, ó Deus, onde nós possamos ser testemunhas vivas do seu Evangelho, que nós possamos ser, ó Deus, luzes aonde passarmos, para que as pessoas vejam e conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas e na vida de cada um que nos vê, ó Deus, durante essa semana. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, ó Deus, assim que pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa semana para todo mundo, em nome de Jesus.